Paz do Senhor, amados irmãos. Para quem não me conhece, sou o irmão Sandro Castilho e este é o meu canal Príncipe da Paz. E a palavra de Deus que eu trouxe para os irmãos hoje está em Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, por causa dessa palavra, eu deixei de ficar, às vezes, muito chateado, ficar falando, xingando, reclamando de algumas coisas ruins que me acontecem. E um exemplo disso que eu tenho para contar é o que eu estava ontem conversando com um amigo meu, o Wallace, que mora lá em Juiz de Fora. Antes ele morava perto de mim, agora faz um tempo Deus levou ele para longe. Ele estava se lembrando de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu sou professor e a vida de professor, muitas vezes você dá aula num lugar, dá aula em outros, os lugares são longe, às vezes em uma cidade, às vezes em outra. E o meu carro quebrou, meu carro fundiu o motor, né? E eu estava sofrendo bastante naquela época. Eu dava aula em São José dos Campos, né? E eu descia em Moreira César, em um lugar que era escuro, era longe, né? E assim, eu tinha que acordar mais cedo, eu chegava mais tarde, enfim. Era um transtorno ficar sem o carro. E o meu carro fundiu o motor, não sabia o que fazer. Daí uma pessoa me sugeriu um mecânico, que era o Barbosa, né, aqui de Pinda. E ele levei meu carro lá. Daí o Barbosa consegui comprar um bloco do motor novo, era o bloco do motor que tinha estragado. E daí o Barbosa me liga e fala assim: Sandro, eu não sei o que acontece com o seu carro, porque eu já tentei de um monte de coisa aqui, de um monte de vezes aqui, e não tô conseguindo, o carro não tá ligando. E o carro tinha uma travinha, sabe, que veio de fábrica. E daí eu falei assim: eu vou aí, né? Vou tentar ajudar, ver o que acontece. Quando eu entrei no ônibus, eu escutei uma voz que falou assim: esse vai ser o seu transporte de agora em diante. Eu repreendi essa voz que me falou isso. Eu disse pra ela assim: vai de reto, Satanás, porque se o inferno trabalha 24 horas para a perdição do ser humano, o céu trabalha 48 horas. Daí eu cheguei lá, tentei ajudar o Barbosa, mas não era aquilo que eu pensei que era, e o carro não ligou. Daí eu peguei e falei assim: Barbosa, faz um favor, deixa eu orar nesse carro, por favor, você não se incomoda? Daí ele pegou e falou assim: não, ele também era evangélico. Daí eu peguei e fiz uma oração no carro, levantei o capô e falei assim: meu Deus, não me esqueço disso. Eu sei que para muitas pessoas isso não é algo importante, mas para mim isso é uma necessidade. Às vezes é uma coisinha ou outra que eles esqueceram de ver, que eles não estão lembrando, que é uma coisa simples, uma coisa boba, e que o Senhor pode pôr a sua mão poderosa aqui e fazer o motor do meu carro funcionar. Só, irmãos. Peguei e saí. Quando eu estava chegando a pé no centro da cidade, ele me ligou e falou assim: ô Sandro, vem aqui na oficina fazer outra oração por outro carro aqui. Daí eu peguei e falei assim: por que, Barbosa? Ah, porque o seu já está funcionando. Daí eu falei assim: o que aconteceu? Ah, veio um amigo meu aqui, a gente ficou conversando, daí a gente ficou falando sobre as diferenças do par e do uno, que tinha um fio que era invertido. Daí eu falei assim: nossa, deve ser isso. Peguei, fui lá, troquei, o carro ligou. Daí tinha uns meninos que trabalhavam lá com eles, falaram assim: nossa, esse tem fé mesmo. Nossa, o cara acabou de orar, conseguiu ligar o carro. Porque foi assim, menos de 10 minutos. E os meninos puderam ver a mão de Deus. E por causa dessa dificuldade que eu passei, o Barbosa conseguiu levar duas almas para Jesus. Eles decidiram ir na igreja com ele naquele dia. Então eu aprendi que a gente não deve de ficar reclamando quando alguma coisa ruim acontece com a gente. Às vezes é Deus querendo nos usar para alcançar mais almas para Ele. E essa
é a palavra do Senhor, né, que eu te quis trazer para hoje. Tudo isso tem a ver com propósito, irmão e minha irmã. O propósito que Deus tem na sua vida, às vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam porque Ele quer agir. Operando Ele, quem impedirá? Não é verdade? Se você gostou, deixa aí o seu like, tá? E eu agradeço que você tenha assistido até agora, tá bom? Um grande beijo que vem do coração.